pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história, pessoal. Sua aula favorita acaba de começar, que eu sei, tá bom? Então vamos lá. Bom, a revisão de hoje é sobre o Renascimento Cultural, que é aquele movimento que surge lá na Europa, principalmente na Itália, no século XV, e vai revolucionar as artes, pessoal. Vai trazer o quê? O homem para o centro, vai dizer que não é a Terra que gira em torno, que é a Terra que é o centro e os astros giram em torno, mas sim o Sol que vai ser o astro e os astros vão girar em torno do Sol. Então, tudo isso nós vimos na última aula. Nós também vimos pessoal, que os renascentistas, eles vão querer trazer aqueles traços da cultura greco-romana lá da Idade Antiga para a Idade Moderna, porque lá os gregos e os romanos, eles vão valorizar os corpos, vão valorizar a natureza. Então, esses artistas, eles se baseiam nas artes greco-romana para produzir os seus trabalhos. Lembrando que essas artes, elas vão ser patrocinadas pelos mecenas, que vão ser os burgueses. Então, os burgueses vão patrocinar esses artistas que muitas vezes não tinham dinheiro algum, mas vão ter muito talento. Diga-se de passagem também que a igreja ela vai começar a perseguir esses artistas, porque eles vão quebrar os dogmas religiosos, onde o homem agora ele se torna o autor da sua história, o senhor do seu destino e não mais Deus, pessoal. Então, o Renascimento ele vem para quebrar. Lembrando que o Renascimento ele não nega Cristo, ele não nega a igreja, mas ele prega agora uma nova forma de viver através do pensamento, através do uso da razão. Então, os fenômenos naturais não vão ser mais explicados unicamente se baseando pela fé, e sim através de métodos científicos comprovados. Entenderam? Pois bem, tudo isso nós vimos na última aula. Então, agora a gente vai revisar mais um pouco, certo? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Renascimento Cultural e nós vamos revisar que movimento que foi esse, certo? Vamos lá. O Renascimento, ele vai ser a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. Mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar o mundo, o que resultou num amplo movimento artístico e científico chamado de Renascimento. O que renasceu foi a cultura urbana, cultura ligada às cidades, com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorria nas cidades-estados da Antiguidade Clássica. Então, aqui ele está se referindo à Grécia e também Roma. Lembrando que esse renascimento, ele vai ter algumas características, pessoal. Ele vai ser humanista, ou seja, vai ter a valorização do homem aí para tudo, o homem e também as suas obras. Ele também vai trazer esse homem para o centro através do antropocentrismo. Ele vai valorizar o uso da razão. Então, ele vai ensinar para o homem racionalizar. Nem tudo é culpa de Deus, nem tudo Deus nos castigou. Então, tudo agora, pessoal, vai ser explicado pela razão, mas sem negar a autoridade divina, certo? Nós também vamos ter o hedonismo, que prega o quê? Prega o prazer de você viver, pessoal. Então, o que é esse hedonismo? As pessoas, durante a Idade Média, elas se preparavam para a morte. Então, elas seguiam o que a igreja falava, elas seguiam os ensinamentos com medo do inferno. Só que agora, o Renascimento, como o homem
é o senhor do seu destino, então prega o quê? Prega que esse homem aproveite a vida dele, aproveite as oportunidades, se desenvolva aqui na terra e não para ele esperar morrer, para que ele talvez faça isso após a sua morte. Então, tudo isso foi graças a esse movimento cultural que é o Renascimento. Bom, o Renascimento em seu âmbito cultural ocorreu em meio urbano, acompanhando o também chamado Renascimento comercial. Lembra por que as cidades italianas elas vão ser as pioneiras? Porque as cidades italianas elas vão ter muito contato com outros povos, com outras culturas. Então, isso aí vai fazer com que eles mudem o seu pensamento. Então, os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo trazida com o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica. Aqui nós vamos ter alguns artistas renascentistas. Pessoal, nós vamos ter o Rafael, o Donatello, Leonardo e Michelangelo. Então, assim, na prova, se você precisar, vou te dar uma dica. Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello é o nome, pessoal, dos 4 tartarugas ninja. Não sei se você percebeu isso, olha só que interessante. O Rafael, o Donatello, Leonardo e o Michelangelo. Aqui também é curiosidade, pessoal. Bom, nós também vamos ter o Sandro Botticelli e o Tiziano. Bom, pessoal, essa aqui é a pintura de Vênus, o Nascimento de Vênus. Como eu falei para vocês, é uma pintura que vai revolucionar, por quê? Porque vai trazer novas formas. Você aqui tem Vênus, que é uma deusa romana, tá? Então, traz novamente essa fusão da arte greco-romana na mitologia. Aqui você tem Vênus, ela está seminua, para mostrar as formas do seu corpo. Aqui você tem os cabelos de Vênus, mostrando todo esse movimento. Você tem um vestido da ninfa, você tem... aqui você tem a manta toda em movimento. Aqui você vê o sopro saindo. Aqui você tem as ondas do mar. Aqui atrás você tem a profundidade. Então, tudo isso é característica dos renascentistas, pessoal. Então, são os renascentistas que começam esse estilo novo de pintura que depois vai se popularizar mundialmente. Como eu falei para vocês na última aula, nas pinturas da Idade Média, medievais, geralmente eram só pinturas religiosas. Nem fazer um autorretrato você podia fazer, mas existia. Então, nesses autorretratos e nessas pinturas religiosas, as pinturas, as pessoas eram demonstradas sem forma. Então, elas não tinham forma alguma. O cabelo não tinha movimento. Então, era algo muito parado, algo muito vazio. Você também, todas elas estão de roupa. Então, você jamais poderia ver a forma do corpo. Então, no Renascimento, mostra esse corpo humano para mostrar que o ser humano ele é perfeito. Ele é um ser humano perfeito e dotado de razão. Pois bem, pessoal, chegamos agora no ponto principal, finalizamos a nossa revisão e eu quero saber se você está craque para as questões, certo? Então, vamos lá! E aí, será que vocês foram bem? Vamos ver agora, pessoal. Na tela, por favor. Bom, começou aqui mais uma atividade de sala. É agora que eu quero saber e você vai ter a certeza que você aprendeu tudinho de forma correta, certo? Vamos lá, pessoal. 1. O Renascimento cultural foi um movimento que transformou profundamente a arte,
a filosofia e a ciência na Europa entre os séculos XIV e XV. Uma das suas principais características foi a valorização do teocentrismo e a manutenção dos ideais medievais. Não, teocentrismo quer dizer que Deus está no centro. Não. E medievais porque a Idade Média já acabou. Lembra? Estamos na Idade Moderna. Então já não é a letra A. B. A forte influência da Igreja Católica que censurou toda a produção artística. Não, pessoal, a igreja, pelo contrário, ela vai querer, só que aí ela vai perder o poder porque vai simplesmente transmitir, simplesmente vai se alastrar por toda a Europa. C. A valorização da razão, do humanismo e da cultura clássica greco-romana. D. A centralização do pensamento em dogmas religiosos, sem abertura para o pensamento crítico. Não, pessoal, porque agora o homem, ele pensa, ele usa a razão, então não é a letra D. E E. A predominância do estilo gótico na arquitetura e na pintura. Obviamente não é, pessoal. Então, eu tenho certeza que você marcou a letra C, que o Renascimento ele vai ser marcado pela valorização da razão, do humanismo e da cultura clássica greco-romana. Então, acertou quem marcou a letra C. Vamos lá, para a próxima. 2. Durante o Renascimento, diversos artistas produziram obras que se tornaram referências da cultura ocidental. Um exemplo é a pintura A Última Ceia, que representa a cena bíblica da última refeição de Jesus com seus apóstolos. Seu autor foi, pessoal, falei aqui que esse artista, ele é muito, mas muito conhecido, é um dos mais importantes. E o nome dele, será que é Michelangelo? Letra A. B. Sandro Botticelli. C. Donatello. D. Leonardo da Vinci. E E. Rafael Sanzio. Então, acertou quem marcou a letra D. Leonardo da Vinci, galera. Então, Leonardo é quem vai ser o autor da Última Ceia. Então, guarde isso aí, não esqueça, certo? Vamos continuar. O humanismo foi um dos pilares intelectuais do Renascimento, promovendo mudanças na forma de pensar e na produção do conhecimento. Nesse contexto, os humanistas defendiam a valorização do pensamento científico e autonomia do ser humano. B. A submissão do homem à autoridade religiosa sem questionamentos filosóficos. C. A manutenção da escolástica como base do conhecimento. Falei para vocês que escolástica quer dizer que é uma escola que é dirigida pela igreja. D. A ideia de que a fé deveria ser a única fonte de conhecimento. E o isolamento do pensamento europeu das influências clássicas. Pessoal, eu tenho certeza que você marcou a letra A. Porque o humanismo, lembra que é a valorização do homem e dos seus feitos? Então, o humanismo ele vai ser marcado pela valorização do pensamento científico. Agora nós vamos ter que comprovar isso que nós estamos falando. E a autonomia do ser humano. Lembra que quando Deus cria o homem, ele dá para ele razão. Então, se ele deu razão, quer dizer que esse homem agora, ele tem sim condições de tomar as suas próprias decisões, de ser o senhor do seu destino e de suas vontades, ok? Bom,
agora chegou aquela hora que você adora, que é a hora da gente decolar para o futuro. Quero saber que se numa prova de Enem você iria acertar essa questão. Então vamos lá, lápis e caneta, papel na mão, bora ver se você vai acertar. 4. Leonardo da Vinci é um representante do homem moderno renascentista. Foi um cientista e um artista. Sobre a arte renascentista, é correto afirmar que, sobre a arte renascentista, galera, quer dizer, 1. A utilização da técnica de aquarela na pintura foi dominante em toda a Itália e proporcionou uma melhor compreensão do mundo. Estranho. 2. Foi a valorização pela burguesia, entretanto, não adquiriu prestígio social. Então, não. 3. Foram experimentados novos materiais, como a tinta a óleo e a pintura sobre telas, em substituição à pintura de mural, a utilização de novas técnicas como a perspectiva. Lembra que eu mostrei para vocês perspectiva e profundidade? Então, a 3 é algo que está correto. Vamos continuar. 4. Teve suas primeiras manifestações no norte da Itália com Giotto. 5. Abordou temas como a dignidade, a individualidade e a racionalidade do homem. Então, pessoal, quais as questões que estão corretas? A número 3, a número 4 e a número 5. Então, acertou quem marcou a letra D, pessoal. 3, 4 e 5. Bom, galera, chegamos a mais um fim de uma revisão. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Espero muito que você tenha se saído bem no seu teste, ok? Então, a aula de hoje está ficando por aqui. Até as próximas aulas. E até a próxima. Um grande beijo e tchau!